Com este vídeo pretendo resolver algumas equações trigonométricas que se encontram no Manual Novo Espaço, volume 1, da página 109 e a proposta 76. A primeira destas equações é raiz de 3 tangente de x mais 3 igual a 0. Como resolver esta equação? Primeiro tenho de passar o 3 e o raiz de 3 para o segundo membro, fazendo as operações inversas. Então, raiz de 3 tangente de x igual a menos 3. Este raiz de 3 que está a multiplicar vai passar para o outro lado a dividir. Tangente de x igual a menos 3 sobre raiz de 3. Mas não é conveniente deixar desta forma. Vamos tratar de racionalizar o denominador. Multiplicar por raiz de 3, multiplicar por raiz de 3, para ficar com o denominador racionalizado. Então fica tangente de x igual a menos 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Feitas as contas, 3 vezes 3 dá 3. Aqui, que corta com aquele, portanto vai ficar tangente de x igual a menos raiz de 3. Agora, o passo fundamental é encontrar um ângulo uma amplitude cuja tangente seja igual a menos raiz de 3. Vamos fazer esse raciocínio, vamos fazer aqui um esquema, a circunferência trigonométrica, e vamos começar primeiro por pensar qual é a amplitude a tangente é raiz de 3. Vou desenhar aqui a reta tangente, onde se leem as tangentes. Temos então aqui raiz de 3. E quem conhece bem isto sabe que para valer raiz de 3 temos de ter o π sobre 3. Mas não é esse que nos interessa, interessa-nos o menos raiz de 3. Portanto, é este aqui. E vai ser, de facto, o menos π sobre 3. Então vou escrever aqui ao lado tangente de π sobre 3 igual a raiz de 3. Tangente de menos π sobre 3 igual a menos raiz de 3. Okay? Então estamos em condições de dizer que tangente de x igual a tangente de menos π sobre 3. Agora aplicamos a fórmula resolvente das equações trigonométricas que envolvem tangente. Tangente x igual a tangente alfa, então x igual a alfa mais kπ. Então menos π sobre 3 mais kπ, com k pertencente a z. Eu vou só escrever aqui ao lado, para não haver dúvidas, que tangente de x igual a tangente de alfa, equivalente a x igual a alfa mais kπ, k pertence a z. Como não pede, neste exercício, não pede a solução num determinado intervalo, mas sim em R, esta equação já está resolvida. Vamos já à segunda. Claro que se eu quisesse encontrar as soluções num determinado intervalo, poderia fazer as duas formas, como já expliquei num outro vídeo, substituindo o k por vários valores e vendo se o valor obtido pertence ou não ao intervalo desejado, ou então através de obrigar esta expressão a estar entre os dois limites do intervalo. Isso também já fiz num outro vídeo, mas não é agora essa a minha intenção. Vamos à segunda equação. Cosseno de x igual a menos cosseno de π sobre 5. Dá vontade de passar aquele menos para dentro, mas atenção que não podemos. Eu vou até escrever aqui, atenção, menos cosseno de π sobre 5 é diferente de cosseno de menos π sobre 5.
cosseno de x não é par. No caso do seno e no cosseno, não é ímpar, desculpem, não é ímpar. Não é ímpar. No caso do seno e da tangente, este menos poderia perfeitamente passar para dentro sem qualquer tipo de problema. Mas aqui não. Temos de pensar qual é o ângulo que vai ter um cosseno simétrico daquilo. Então vamos fazer aqui um pequeno desenho. Π sobre 5 vai ser um pouco abaixo de π sobre 4. Então será alguns aqui assim. Então temos este π sobre 5 que tem um determinado cosseno. Eu quero saber qual é o ângulo que tem o cosseno simétrico deste. Qual é? Uma questão de simetria. Se aqui é o π sobre 5, este aqui vai ser π menos π sobre 5, que vai ter um cosseno simétrico. Então, podemos dizer, e vamos escrever isto assim aqui, isto é equivalente àquela fórmula que diz que cosseno de π menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. Okay? Então, como é que fazemos? Cosseno de x igual a cosseno de π menos π sobre 5. Equivalente, cosseno de x igual a cosseno de, fazendo as contas, 4π sobre 5. Então já temos uma das soluções. Uma das soluções vai ser o 4π sobre 5, mas não é a única. Para além de haver voltas que possamos dar, tem também, há um outro valor que tem o mesmo cosseno de 4π sobre 5, que é menos 4π sobre 5. Eu vou escrever aqui assim, embaixo, a fórmula resolvente, por assim dizer. Quando temos cosseno de x igual a cosseno de alfa, isto é equivalente a dizer que x igual a alfa mais 2kπ, ou x igual a menos alfa mais 2kπ, k pertence a z. Mais. Vamos continuar aqui então e vamos aplicar esta mesma fórmula. Então fica x igual a 4π sobre 5 mais 2kπ, ou, por uma questão de espaço, vou passar para a linha de baixo, x igual a menos 4π sobre 5 mais 2kπ, k pertence a z. E está resolvida esta equação. Este tem aqui todas as soluções desta equação. Vamos passar ao terceiro, que já envolve seno. Então, vou passar para a pergunta 3, que tem esta equação. Seno de 2x menos seno de x igual a 0. Como é que eu resolvo esta equação? Da seguinte forma. Seno de x passa para o seu membro. E agora estou em condições de aplicar a fórmula resolvente. Aqui não vamos ter de pôr seno de 2x igual a seno de um certo número, porque não aparece aqui, aparece x nos dois. Portanto, não vou fazer aquele desenho que fiz nos outros. Então, seno de x igual a seno de alfa é equivalente a dizer o quê? X igual a alfa mais 2kπ, ou x igual a π menos alfa mais 2kπ, k pertence a z. Esta é, por assim dizer, a fórmula resolvente das equações trigonométricas que envolvem seno. Já agora, no 12º ano, há uma fórmula que se vai aprender sobre o seno de 2x, que é 2 seno de x cosseno de x. Isso permitiria uma outra resolução até mais interessante e diferente desta equação. Mas como estamos no 11º ano, vamos fazer da maneira do 11º ano. Então, este igual a este,
2x igual a x mais 2kπ, ou 2x igual a π menos x mais 2kπ, k pertence a z. Então, vamos passar este x para o primeiro membro, fica x, 2x menos x, igual a 2kπ, ou 2x mais x igual a π mais 2kπ. K pertence a z. Continuando, 2x menos x fica x igual a 2kπ. Ou seja, no 0, 2π, por aí fora, estes dois vão ser iguais, né? Sendo 2x, o que faz todo sentido. Mas há outras situações onde também vão valer o mesmo. E já vamos ver. Não é muito difícil perceber que, por exemplo, no π sobre 3 e no 2π sobre 3, o seno vale o mesmo. Por isso, uma das soluções vai ser, de facto, o π sobre 3. Porque o seno de π sobre 3 é igual ao seno de 2π sobre 3. Mas já vamos ver como estamos mesmo a chegar lá. Vai dar, de facto, o π sobre 3. Então fica x igual a 2kπ, ou x igual a π sobre 3 mais 2kπ sobre 3. K pertence a z. Ok? Está resolvido. Temos estas soluções que vão dar, basicamente, vou só aqui representá-las de forma muito sucinta, pelo menos na primeira, entre 0 e 2π. Temos esta aqui, temos o 0, temos o π sobre 3, de facto, aqui o π sobre 3, que o seu dobro também tem o mesmo seno, que é aqui. π sobre 3 mais 2kπ sobre 3 vai ser este aqui. E depois mais 2π sobre 3 vai dar 5π sobre 3, ou seja, este aqui. E depois mais 2π sobre 3. Ou seja, vão ser estas 4 soluções entre 0 e 2π. Até o 2π, então, é uma quinta solução, no intervalo fechado de 0 a 2π. Ora bem, continuando com o exercício 4. Tangente. Pois, ok, não estava a ficar bem. Tangente de x menos π sobre 6 igual a menos raiz de 3. Vou pôr aqui só. Estava explicado e acabei por não mostrar bem aqui o 0 e 2π. E aqui o 5π sobre 3. E depois também o 7π sobre 3, que já vai bater certo com aquele. Portanto, vão ser sempre estas as soluções. Vão ter esta representação. Mais volta, menos volta, vai ser sempre nestas posições. Como resolvo isto? Parecidíssimo com o que fiz há pouco. Nem vou estar agora com grandes justificações. Ainda há pouco tinha isto. Portanto, vou fazer aqui muito parecido. Só que agora tem ali x menos π sobre 6. Então vou já escrever tangente de x menos π sobre 6 igual a tangente de π sobre menos π sobre 3. Então, aplicando a fórmula, x menos π sobre 6 igual a π menos π sobre 3 mais kπ. K pertence a z. E agora, x igual a menos π sobre 3 mais π sobre 6. Nós vamos escrever isso mesmo. π sobre 3 mais π sobre 6 mais kπ. K pertence a z. Continuando, já está mesmo quase. X igual a,
reduzindo ao mesmo denominador, menos 2π sobre 6 mais π sobre 6 vai dar menos π sobre 6 mais kπ, k pertence a z. Esta é até bastante mais fácil do que outras. E esta que segue também. Não vai ter uma pequena dificuldade extra, mas não é nada de muito complicado. 5 raiz de 6, tangente de x sobre 3, mais raiz de 2, igual a 0. Tem um aspecto um bocado feio, não é? Mas conseguimos desenvencilhar de algumas estas coisas que não estão assim muito bonitas e já vão ver como vai ficar muito mais simpático. Então, passo para o segundo membro e agora passo este a dividir, raiz de 6, então fica tangente de x sobre 3 igual a menos raiz de 2 sobre raiz de 6. Não vou estar agora a gastar muito tempo a racionalizar o denominador, é só multiplicar por raiz de 6 em cima e em baixo e depois, fazendo as contas, vai dar raiz de 3 sobre 3. Menos raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de x sobre 3 igual a menos raiz de 3 sobre 3. E qual é o ângulo cuja tangente é menos raiz de 3 sobre 3? Vamos aqui ver rapidamente. Se temos aqui tangente de π sobre 6 igual a raiz de 3 sobre 3, a tangente de menos π sobre 6 vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 3. Temos aqui a tangente igual a raiz de 3 sobre 3, aqui menos raiz de 3 sobre 3, que é o π sobre 6 e π sobre 6. Então podemos escrever que tangente de x sobre 3 é igual a tangente de menos π sobre 6. Agora está praticamente resolvido. Fica x sobre 3 igual a menos π sobre 6 mais kπ, k pertence a z. Eu vou só, por uma questão de espaço, vou continuar aqui e vou multiplicar tudo por 3 dos dois membros. E então vai ficar x igual a, multiplicando por 3, fica 3π sobre 6, menos 3π sobre 6, então fica menos π sobre 2. E multiplicando por 3 fica mais 3kπ, k pertence a z. Ok? E vamos continuar. Vamos para o 6. São 12 equações. Eu não queria que este vídeo ficasse muito longo. Mas quem não tiver paciência para ver todos passo a passo pode passar para outro. Ou até, se for rápido a fazer isto, pode até pôr com uma velocidade um bocadinho maior para adequar ao seu ritmo. Ora bem, 6. Cosseno. Estas já começam a ser mais interessantes. Mais interessantes é sinónimo, muitas vezes, de mais difícil. Seno de π sobre 8. De facto, aqui temos cosseno e seno. Uma das maneiras de desenvencilhar disto é passar um deles, o cosseno para seno ou o seno para cosseno. Podemos chegar aqui e dizer que isto é o cosseno de π sobre 2 menos π sobre 8. Aquela fórmula que diz que cosseno de π sobre 2 menos alfa é igual a seno de alfa. Mas esta aqui também está, por assim dizer, a pedi-las para nós fazermos algo ali. Então, vamos ver se nos recordamos de quanto é que é o cosseno de π sobre 2 mais x. Vamos supor que o x está aqui no primeiro membro, no primeiro quadrante. π sobre 2 mais x está aqui. π sobre 2 mais x. E qual é a relação entre o cosseno deste e uma razão trigonométrica deste? E, de facto, o cosseno deste, que é negativo,
é o simétrico do seno deste. Podemos dizer então que o cosseno de π sobre 2 mais x igual a menos seno de x. Então vamos escrever exatamente isso aqui. Então vamos escrever menos seno de x menos seno de π sobre 8 igual a 0. Havia outra maneira de fazer. E até posso resolver dessa outra maneira. O que é que isto vai dar? Podemos passar isto para o segundo membro. Então vamos menos seno de x igual a seno de π sobre 8. E agora este menos passa também para o segundo membro. Seno de x igual a menos seno de π sobre 8. Como o seno é ímpar, posso mesmo pôr como seno de x é ímpar, seno de menos x igual a menos seno de x. Então, e agora é só aplicar a fórmula resolvente das equações trigonométricas que envolvem seno. Então, x igual a menos π sobre 8 mais 2kπ, ou x igual a π menos π sobre 8. Atenção aqui, não é π menos π sobre 8, π menos da fórmula e o menos do valor que estava dentro do seno. Mais 2kπ, k pertence a z. Então, x igual a menos π sobre 8 mais 2kπ, ou x igual a 9π sobre 8 mais 2kπ, k pertence a z. Vamos resolver de outra forma um segundo processo e vamos ver se dá a mesma coisa. Então vamos começar com cosseno de π sobre 2 mais x menos seno de π sobre 8 igual a 0. Vamos usar aquela mais conhecida de que seno de alfa é igual a cosseno de π sobre 2 menos alfa. Vamos usar isso aqui. E vamos então passar este cosseno fica assim e vamos passar este para cosseno. Então fica cosseno de π sobre 2 mais x menos cosseno de π sobre 2 menos π sobre 8 igual a 0. Parece ter aqui uma vantagem, que este ao passar para o segundo membro vai ficar cosseno igual a cosseno. Vamos ver como é que isto fica então. Cosseno de π sobre 2 mais x menos cosseno de, fazendo as contas, π sobre 2 menos π sobre 8 dá 4π sobre 8, isto vai dar 3π sobre 8. Então fica cosseno de π sobre 2 mais x igual a cosseno de 3π sobre 8. Agora, o que é que se faz? Quando tem cosseno igual a cosseno, aplica a fórmula. Então, π sobre 2 mais x igual a 3π sobre 8 mais 2kπ, ou π sobre 2 mais x igual a menos 3π sobre 8 mais 2kπ. K pertence a z. E agora é só fazer contas, isolar o x, é só passar o π sobre 2 para o segundo membro. Então, equivalente a x igual a 3π sobre 8 menos π sobre 2 mais 2kπ, ou x igual a menos 3π sobre 8 menos π sobre 2. Eu já estou a ver que vai dar aqui algo interessante, porque não vai dar aparentemente a mesma coisa, mesmo resultado que deu da outra forma. Podemos pensar, se calhar enganei-me, mas vamos ver que não. Então x igual, fazendo as contas, vai dar 3π sobre 8 menos 4π sobre 8 dá menos π sobre 8 mais 2kπ, o que bate certo com este aqui, em cima.
Ou x igual a menos 3π sobre 8 menos 4π sobre 8 dá menos 7π sobre 8 mais 2kπ. K pertence a Z. E aparentemente não deu o mesmo, mas as soluções vão ser a mesma. Por 9π sobre 8 e menos 7π sobre 8 têm a mesma representação na circunferência trigonométrica. E como é adicionar 2kπ, ou seja, voltas, as soluções são exatamente as mesmas. Okay? Coincidem. Okay? Vamos ao 7. Este sim é bastante interessante. São todos. Tangente de x igual a 1. Módulo de tangente de x igual a 1. Vamos só relembrar que módulo de A, uma expressão, vai ser igual a A se o A é maior ou igual a 0. E a menos A se o A é menor do que 0. E dizer que o módulo de algo é igual a 1, vamos escrever também módulo de A igual a 1, é equivalente a dizer que A igual a 1, o que está lá dentro é 1, ou o A igual a menos 1. E vamos usar esse facto para conseguirmos resolver esta equação. Então vamos, no fundo, desdobrar esta equação em duas. Ou seja, vamos ver quando é que a tangente de x é 1 e quando é que a tangente de x é menos 1. Ok? Quando é que a tangente de x é 1? Aqui, em π sobre 4. Quando é que é menos 1? Em menos π sobre 4. Quando vale 1 e quando vale menos 1. Okay? Então, tangente de x igual a tangente de π sobre 4 ou tangente de x igual a tangente de menos π sobre 4. E agora aplica a fórmula. X igual a π sobre 4 mais kπ ou x igual a menos π sobre 4 mais kπ. K pertence a Z. Mas não resisto aqui a fazer uma observação, porque poderia eventualmente obter-se outro tipo de solução. E há outra forma de apresentar, porque há outra forma de apresentar exatamente este conjunto. π sobre 4 mais kπ, ou menos π sobre 4 mais kπ. Reparem que π sobre 4 mais kπ vai dar este, e depois este, e depois este, e depois este, por aí fora. E o menos π sobre 4 dá este e este. Isto pode ser escrito desta forma. Não é obrigatório por assim, mas outro processo de resolução poderia conduzir a esta solução que vou apresentar agora, que era x igual a π sobre 4. Reparem que todas as outras soluções estão espaçadas do π sobre 4. Quanto? π sobre 2, π sobre 2, π sobre 2, π sobre 2. Então é mais k π sobre 2. K pertence a Z. Ok? Vamos ver então outra forma de resolver esta. Não resisto a fazê-la. Okay? Como é que eu poderia fazer isto de outra maneira? Ou, isto é equivalente, tangente de x igual a 1. Isto é equivalente a ter o quê? Tangente de x, tangente ao quadrado de x igual a 1. Por se o módulo de algo é 1, ao quadrado também é 1. Ok? 1 mais tangente ao quadrado de x igual a 2. Agora, esta é uma forma um pouco mais rebuscada, admito. 1 mais tangente ao quadrado de x, isto faz lembrar alguma coisa. 1 mais
tangente ao quadrado de x é igual a quê? Que é uma das formas que resultam da fórmula fundamental da trigonometria. Ok? Até poderia escrever, talvez fosse mais natural escrever tangente ao quadrado de x igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x menos 1. Eu é que fiz aqui esta pequena batota, este pequeno artifício. Então vou substituir 1 mais tangente ao quadrado de x por 1 sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno ao quadrado de x igual a 2. E vamos resolver esta equação. E vamos obter as mesmas soluções. Vamos ver como. Então, daqui tiramos que cosseno ao quadrado de x igual a 1 meio. E que cosseno de x é igual a mais ou menos 1 meio. E cosseno de x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Desdobro, isto vai no fundo dar duas equações trigonométricas. Cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2 ou cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de x igual a cosseno de π sobre 4 ou cosseno de x igual a cosseno de menos π sobre 4. Não, já ia fazer asneira. Menos raiz de 2 sobre 2 não é no menos π sobre 4, é o 3π sobre 4. As minhas desculpas. 3π sobre 4. E vamos ver porquê. Vamos fazer aqui Será que eu desenho? Temos π sobre 4 e o que tem cosseno raiz de 2 sobre 2 e o menos raiz de 2 sobre 2 é o 3π sobre 4. Ok? Então, continuando, se fica apenas x igual a π sobre 4 mais 2kπ, ou x igual a menos π sobre 4 mais 2kπ, ou, agora pegando esta, x igual a 3π sobre 4 mais 2kπ, ou x igual a menos 3π sobre 4 mais 2kπ, k pertence a z. E, juntando estas soluções todas, no fundo vai dar π sobre 4 mais voltas. 3π sobre 4 mais voltas. Menos π sobre 4 mais voltas. E o menos 3π sobre 4 mais voltas. No fundo vai dar a mesma coisa que deu há pouco. π sobre 4 mais kπ sobre 2. K pertence a z. Ok? Está este exercício 7 resolvido. Vamos ao 8. Seno ao quadrado de 2π menos x menos 1 igual a 0. Tal é uma coisa que eu já não estou a gostar nada. O 2π não está ali a fazer nada e vamos mesmo retirá-lo para facilitar a nossa vida. Passamos ali o 1 para o segundo membro, já para ganhar algum tempo. Então, atenção que não podemos passar o menos ali para fora, porque isto no fundo está tudo ao quadrado. Cuidado com essa, é preciso resistir a essa tentação, senão ia dar logo uma asneira de todo o tamanho. Porque isto no fundo é seno de menos x ao quadrado. Então o que é que podemos fazer? O seno ao quadrado, até podemos fazer isto de várias maneiras. Vou fazer primeiro uma delas não tão óbvia. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, o seno ao quadrado de alfa igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Okay? Então vou usar esse facto para esta primeira resolução.
Então isto é 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Qual é o nosso alfa? Menos x. Igual a 1. Este 1 e este 1 cortam. Isto vai ser equivalente a dizer que cosseno ao quadrado de menos x igual a 0. Este menos não está ali a fazer nada. E este menos também não, porque o cosseno é par. Quando é que o cosseno... Eu vou pôr aqui. Cosseno de x é par. Logo, cosseno de menos x igual a menos cosseno. Igual a cosseno de x. Desculpa. Claro. Quando é que o cosseno ao quadrado é 0? Quando o cosseno é 0. Cosseno de x igual a cosseno de π sobre 2. Aqui no π sobre 2. E depois mais aqui também. Então, x igual a π sobre 2 mais 2kπ, ou x igual a menos π sobre 2 mais 2kπ, k pertence a z. Isto está aqui mais uma vez algo que podemos escrever de outra forma, que é x igual a π sobre 2 mais kπ, k pertence a z. Mas como eu tenho consciência de que esta forma não é a mais óbvia e mais imediata, eu vou voltar a esta e vou resolver isto de outra forma. Ou seno ao quadrado de menos x igual a 1. O que é que vou fazer? Vou desdobrar isto em duas. O seno ao quadrado de menos x igual a 1. Seno ao quadrado não. Seno de menos x igual a 1. Ou o seno de menos x igual a menos 1. Se algo ao quadrado é igual a 1, essa coisa é ou é 1 ou é menos 1. E aqui este menos pode passar para fora, sem problemas. Já não vou voltar a escrever isso outra vez. Ou seno de x igual a menos 1. Isto é equivalente a dizer que o seno de x igual a... Não, aqui não tinha menos. Agora é que vai ter. Ou seno de x igual a 1. E peço desculpa, eu ocultei a folha bastante tempo. Então, o que é que fiz? Separei em duas e depois pus os menos para fora. E agora posso chegar aqui e estas duas são facílimas de resolver. Onde é que o seno vale 1? Em π sobre 2. E onde é que vale menos 1? Em menos π sobre 2. E vai de facto bater certo com a solução que obtivemos anteriormente. Então, seno de x igual a seno de menos π sobre 2. Ou seno de x igual a seno de π sobre 2. Isto é equivalente. X igual a menos π sobre 2 mais 2kπ